Olá, sou Nilson Dias, psicanalista, pastor, escritor, e hoje estou com você no nosso curso de aconselhamento pastoral, na área de psicologia pastoral, com a nossa segunda aula sobre antropologia. Quem é o homem no qual nós estamos estudando? A que se refere esse homem? Quais os conteúdos presentes nesse homem? Como nós podemos estudar esse homem? Então, a nossa aula hoje vai trabalhar um pouquinho dessa antropologia, de tentar compreender esse homem para poder trabalhar e poder ajudar. Não é possível nós atendermos as pessoas sem sabermos quem é essa pessoa, de onde ela veio, qual é o seu passado, quais são as suas inclinações, qual a sua história de vida. Nós chamamos isso de ontologia. Qual a história de vida, de que lar que ele veio, como foi a sua relação paternal, maternal, seus irmãos, suas irmãs, sua família, que tipo de trauma, de abandono, que tipo de dor essa pessoa sofreu. Nós vamos ter que pensar um pouquinho e tentar entender esse ser humano. O ser humano é um ser humano todo particular, todo individual. A raça humana, mesmo sabendo que nós somos humanos, cada um tem a sua história de vida, cada um tem as suas experiências, e as suas experiências o compõem e faz dele ser o que ele é. Então, eu vou falar um pouquinho com você hoje sobre a antropologia, o estudo do homem, né? Então, diante da psicanálise freudiana especialmente, que foi o pai da psicanálise, o homem é dominado por dois instintos, do prazer e da realidade. Todo ser humano nasce com um instinto voltado para a busca incessante do prazer. Isso acontece na infância, com a criança. Ela mama no peito materno e após mamar, ela continua chuchando com o seu dedo à boca, ou ela continua com uma chupeta, ou ela morde o seu pé. Ela tenta colocar o seu dedinho do pé na boca. Ele quer estar sempre mamando, ou melhor, está sempre vivendo uma experiência de prazer. Pouco a pouco a criança vai desenvolvendo e vivendo na vida e tendo que experimentar um outro princípio, que é o princípio da realidade, que é a angústia, que é a situação de dor, que é o abandono, que é o desprezo, que é a vergonha, que são os conflitos internos, externos, familiares, intrapessoal, interpessoais. Então, a criança sai do princípio do prazer e começa a viver o princípio da realidade. Então, para Freud, esse homem é movido por dois princípios, prazer ou realidade. Quanto mais adulto ele se torna, mais ele vai ser governado pelo princípio da realidade, deixando de viver uma vida só do prazer, para também vivenciar uma vida voltada para enfrentar a realidade do dia a dia. Para Skinner, que foi um behaviorista comportamental, ele dizia que o homem é condicionado às situações que estavam à sua volta. Então, o homem, ele reage ao ambiente no qual ele vive. De acordo com Skinner, ele despreza o fato inconsciente da alma, despreza o fato da própria alma humana e coloca o homem como um ser condicionado e que reage aos estímulos do ambiente. Ele é um homem que opera no ambiente de acordo com o estímulo que o ambiente possa lhe fornecer. Então é um homem sempre que está reagindo ao ambiente. O estímulo da vida é o estímulo que faz com que o homem possa responder. É o homem com estímulo operante ou respondente. E para Skinner, o homem responde aos estímulos do meio. Terceiro, é o humanismo de Rogers. Roger cria que o homem é criado com valores morais autossuficientes. O homem possui dentro dele, dentro do seu interior, valores morais inatos. Ele tinha um pouco dessa visão da filosofia de Immanuel Kant, no qual o homem tem uma consciência
e nessa consciência ele possui uma autossuficiência e uma autocapacidade inerente dele mesmo. Ele cria no inatismo da personalidade humana e ele possui dentro dele qualidades essenciais de vida e qualidades boas nas quais ele pode desenvolver capacidades inerentes da sua própria vida. Freud tem as suas razões, Skinner tem as suas razões e também o humanismo de Roger também tem as suas razões e os seus pontos importantes. Nós vimos a psicanálise de Freud, nós vimos o behaviorismo de Skinner e nós vimos também o humanismo de Rogers. Mas nós temos o princípio antropológico bíblico. O homem foi criado à imagem de Deus. E ao ser criado à imagem de Deus, ele foi corroído, corrompido pelo pecado. E através do pecado que entra por meio do homem e que atinge toda a raça humana, o homem por si só está constituído como um ser pecador, um ser decaído. A raça humana está decaída. E em função da queda do ser humano, o homem se apartou de Deus, o homem se apartou dele mesmo, o homem se apartou do outro e o homem se apartou da própria natureza. Há uma separação, há uma cisão entre Deus e o homem. E a partir disso, o homem está fadado, muitas vezes, ao fracasso, à vergonha e também ao pecado. É o chamado pecado original. Nós vamos ver com isso os problemas que causam na teoria de Freud, de Skinner, de Roger e da palavra de Deus. E também vamos ver qual é o papel do terapeuta e do conselheiro no papel da cura. Tá? E qual é o papel do aconselhado nesse momento de receber esse tratamento ou a cura. Até a próxima aula, aguardo você. Abraço.